Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Aleluias, graças a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, e glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus. A você de longe, a você de perto, uma boa tarde a todos. Que a paz, a graça, o amor de Deus seja sobre a tua vida. Aqui é o pastor Luiz Carlos. E ali do outro lado, gravando a nossa segunda live, está o nosso irmão Carlos do Vale. Estamos felizes, estamos alegres, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos agora ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. E você pode acionar agora o canal oficial Pastor Luiz Carlos. E você vai acompanhar a mensagem de Deus que vai ser pregada hoje ao vivo, certo? Que você possa compartilhar com outras pessoas a mensagem de Deus desta tarde. Pode fazer o seu comentário, o seu pedido de oração. No finalzinho dessa live, nós estaremos revelando o teu nome, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Então pode mandar suas mensagens agora, e pode fazer o seu pedido de oração. Glória a Deus. Ontem foi o meu aniversário, eu completei ontem 56 anos, recebi inúmeras mensagens, de pessoas que mandaram mensagem para mim, desejando feliz aniversário. Foram muitas mensagens, bastante mensagem. Eu não pensei que eu era tão conhecido assim, Que Deus estava levando o meu nome tão longe assim. E eu agradeço a Deus, por todas as mensagens que eu recebi, lojas, pessoas que eu não conheço, mas que me conhecem, Que me conhecem através das lives, me conhecem como pastor das ruas da cidade de Bacabal. Eu fiquei feliz. Ontem à noite, nós estivemos ali na igreja, os irmãos se reuniram, fizeram um jantar. Ontem tivemos um jantar na igreja em comemoração ao meu aniversário. E eu fiquei feliz. Quando cheguei à noite, cheguei em casa, o meu filho, meu genro, chegou com umas 4 pizzas, para a gente comemorar lá em casa, com a família, com os amigos do meu filho que estava lá. E foi muito bom, Foi muito bom, graças a Deus. Eu agradeço tudo a nosso Deus, Para a glória de Deus. Nós vamos agora fazermos a leitura da palavra de Deus. Ontem eu completei 56 anos, viu, gente? 40 anos eu prego o evangelho. Tenho 30 anos de casado. Glória a Deus, E até aqui me ajudou o Senhor. Amém? Diga graças a Deus. Diga aleluia. Diga louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Tudo que eu tenho eu devo ao Senhor. Os livramentos que Ele já me deu, para minha família. Já percorremos tantas cidades nesse país, pregando o Evangelho. Por onde a gente já passou, pelas cidades que nós já passamos, pregando o Evangelho, Deus tem nos acompanhado, e Deus tem nos honrado por onde a gente tem passado. Já ganhamos algumas almas para Jesus, temos filhos espalhados aí por muita cidade, pessoas que hoje são pastores, são evangelistas, são missionários,
Pessoas que hoje estão pregando o Evangelho. E agradecemos a Deus porque nós fomos o instrumento para ganhar essas pessoas para Jesus, que hoje estão produzindo fruto. E muito me alegro por isso. Mas percebo que tenho feito muito pouco ainda para Deus. Eu ainda posso fazer muito mais. Hoje passou um senhor aqui e perguntou que horas que eu ia começar a pregar. Eu disse que era meio-dia. Ele disse, é a hora mais quente do dia, pastor. O senhor consegue? Eu consigo. Até quando o senhor vai conseguir? Digo, até quando Deus permitir, né? Até quando Deus permitir, eu vou estar por aqui, né? O dia que você não me vê mais, é porque o Senhor me levou para a glória, né? Mas enquanto Ele me der voz, enquanto Ele me der forças, enquanto Ele me der oportunidades, eu estarei pregando o Evangelho. Para isso eu fui escolhido, né? Para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Diga amém. Diga graças a Deus. Eu quero agora fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero que você preste muita atenção para você entender a palavra. A leitura de hoje está aqui em 1 Samuel, capítulo de número 3. Aí na live está 1 Samuel, capítulo 3. Mas eu quero ler aqui um versículo antes do capítulo 3, que está no capítulo 2, a partir do versículo 29, diz assim: Por que dás coice contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes com o principal de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão envelhecidos. Agora vamos passar para o capítulo 3. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começaram já a escurecer, que não podia ver, estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o mancebo. Pelo que Eli disse a Samuel, vai-te deitar,
E há de ser que se te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E ele disse, Samuel, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escravos, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli, nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Palavras do Senhor. Nós vamos agora meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus. É muito ruim quando Deus está insatisfeito com uma pessoa. Isso é ruim demais, né? É a mesma coisa quando a mulher fica contrariada com o marido, ou o marido fica com a sua esposa. Eles ficam dois bicudos dentro de casa, e às vezes o marido dorme na sala, a mulher no quarto, eles dormem separados porque estão contrariados um com o outro, estão aborrecidos, né? Assim fica Deus com aquela pessoa que deixa ele contrariado. Entendeu? Deus, tem muita gente que deixa Deus contrariado, que faz o Espírito de Deus se entristecer dentro dele, por causa dos maus feitos, por causa das coisas erradas. Aqui Deus fala de duas pessoas diferentes. Uma se chamava o sacerdote Eli, e outra se chamava o jovem Samuel, de apenas 12 anos de idade. Tinha Samuel. Deus estava insatisfeito com o sacerdote Eli. Naquela época, o sacerdote Eli era o que ministrava na casa de Deus. E Deus estava insatisfeito com ele. Agora, por que Deus estava insatisfeito com o sacerdote Eli? Por causa dos filhos dele. Agora, o que os filhos de Eli estavam fazendo, que estava deixando Deus insatisfeito? Era porque os filhos de Eli estavam transgredindo os mandamentos do Senhor. E o sacerdote Eli estava honrando mais os seus filhos que o próprio Deus. Sabe? É aquela pessoa que dá mais atenção a uma coisa e Deus é esquecido na vida dele. Sabe? Hoje tem muita gente que lembra de Deus quando está numa situação difícil. Está com problema, está doente. Aí ele lembra de Deus. Tem muita gente assim. São pessoas que são ingratas, que não reconhecem tudo aquilo que Deus faz. Eli era um sacerdote do Senhor. Deus estava com ele. Ele foi escolhido para ser um sacerdote. Eu posso dizer que Eli era como um pastor de hoje, porque todo pastor é sacerdote do Senhor. Porque o pastor é que ministra as coisas de Deus na igreja, é que leva a palavra. É que cuida das ovelhas. É que vela pelas ovelhas do Senhor. Entendeu?
Então, naquela época, o sacerdote do Senhor era como um pastor. É ele que ministrava as coisas de Deus. Deus havia feito uma promessa para Eli. Uma promessa muito bonita, viu? Eu queria receber essa promessa também, que Eli recebeu. Só que aquilo que Deus prometeu para Eli, Deus não cumpriu. Aí você pode pensar, mas Deus mentiu? Não. A Bíblia diz que Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Às vezes tem pessoas na igreja que recebem promessas de Deus. Promessas de ser abençoado. Promessas que vai receber algo, que vai alcançar algo. Só que muitas pessoas que recebem a promessa, a maioria delas não recebe. A promessa não se cumpre na sua vida. Por quê, pastor? Porque essas pessoas saem da presença de Deus e começam a fazer coisas erradas que Deus não aprova. Então aquilo que Deus prometeu não se cumpre. Olha, hoje eu sou casado com a pastora Eliane. Nós temos 30 anos de casado, completamos no dia 23 de dezembro agora do ano passado. Mas a minha esposa, ela é uma promessa que Deus me fez. E Deus cumpriu essa promessa. Na época que ela era bem jovem, e que eu também era bem jovem, eu pedi aos pais dela a permissão para que eu namorasse com ela. Eu era crente, ela também. Só que na época eu era um evangelista. E ela era só um membro da igreja. A mãe dela disse de cara, não. Minha filha está muito nova para namorar. Ela não deve pensar nisso. E aí a mãe dela foi lá no quarto, pegou uma corda bem grossa. E ela esfregou essa corda no nariz da Eliane. E ela disse assim para ela, olha, todas as vezes que tu quiser namorar, tu me fala. Porque tu vai namorar com essa corda aqui no teu couro. É claro que eu fiquei muito triste com a resposta da minha sogra hoje, que é a Dulcimar, né? Fiquei muito contrariado. E nesse dia, eu fiquei tão triste, que nesse dia eu nem jantei. E nem fui para casa também. Eu pedi a chave da igreja para o pastor e fiquei na igreja em oração. Eu peguei a foto da Eliane, que eu tinha uma foto dela na época, e eu coloquei na presença de Deus. E a minha oração que eu fiz a Deus foi essa. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não quero aproveitar dessa moça. Eu quero que ela seja minha futura esposa. Porque o crente mesmo, crente verdadeiro, ele não namora, ele casa. Crente verdadeiro, né? Ele não namora, ele casa. Porque ele tem compromisso com Deus. Aí eu fiquei essa noite toda na igreja orando, apresentando o problema a Deus. Quando foi no domingo, no culto do domingo à noite, Deus fala comigo e me faz uma promessa. Deus me promete algo. Primeiro Deus diz para mim, através de uma profetisa, que Ele ouviu a minha oração. E que Ele ia me dar aquilo que eu havia pedido para Ele. Mas que não era o tempo disso acontecer. Está entendendo? Eu recebi uma promessa. Deus disse, eu vou te dar aquilo que tu me pediu, mas ainda não é tempo. Quando chegar o tempo, eu te darei o que tu me pediste. Eu lembrei o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Tudo tem o tempo determinado, para todo o propósito debaixo do céu.
Tem muita gente que se precipita e bate a cabeça e se machuca, porque são pessoas apressadas. Pessoas que querem uma coisa, querem ir logo. Paz, Senhor. E por Deus não dar logo de imediato o que Ele quer, Ele avança o sinal e se precipita e faz a sua própria escolha e toma a sua própria decisão. E sai assim do propósito de Deus. Mas eu não agi dessa forma. Eu fui fazer a obra, depois da promessa que Deus me fez, ainda passou-se 4 anos. Olha o tempo que passou. 4 anos. Nesses 4 anos, eu não tive nenhuma namorada. Ou melhor dizendo, eu me lembro agora. Nesses 4 anos, eu me precipitei. Eu me noivei com outra pessoa. Uma moça chamada Ivonete, crente também. E ela tinha o mesmo cargo que eu tinha. Eliane era só um membro. E essa moça chamada Ivonete, ela já era uma obreira, uma evangelista. Eliane não pregava o evangelho, ela era uma crente de banco. E essa moça Ivonete, ela pregava o evangelho. Eu me animei com isso. Eu achei que ela era uma pessoa certa para mim, porque nós dois pregávamos o evangelho. Então eu deixei a promessa de lado. Deus havia dito para mim que no tempo certo Ele ia me dar aquilo que eu pedi. O que foi que eu pedi? Eu pedi que Deus me entregasse a Eliane, que fosse a minha esposa futuramente. Mas eu avancei o sinal, eu fui apressadinho, deixei a promessa de Deus de lado e fiquei noivo com essa moça chamada Ivonete. Quando a Eliane ficou sabendo que eu estava noivo, ela fez uma oração a Deus e ela disse: Senhor, se esse rapaz, o Senhor preparou ele para ser o meu futuro esposo, e agora ele está noivo com outra moça, com o casamento marcado há 2 meses, se for a tua vontade, ele será meu esposo. Se não for, ele se casará com essa moça e será feliz com ela. E seja feita a vontade do Senhor. Essa foi a oração da Eliane. E aí, nós começamos a fazer os preparativos para o casamento. Eu me casando com essa moça chamada Ivonete. E aí começamos a fazer os preparativos. E um dia o meu pastor disse assim: o seu ministério só pode ser abençoado se você tiver uma mulher, uma esposa certa do teu lado. Porque se você casar com a mulher errada, teu ministério não vai para frente. Porque a mulher é 70% do ministério do homem. Por trás de um grande homem de Deus, sempre tem uma grande mulher. Os pregadores sempre diziam isso. Por trás de um grande homem, também existe uma grande mulher. E eu comecei a orar em cima disso. Eu me preocupei com quem eu ia me casar, né? Deus tinha me feito uma promessa. Quando a mãe, que hoje é minha sogra, de Eliane, que hoje é minha esposa, falou não, que não queria que a filha dela namorasse comigo, e que eu orei a Deus, e Deus disse para mim: eu ouvi a tua oração, e vou te dar o que tu me pediu, mas não é agora, só no tempo certo. Passou-se 4 anos depois que Deus prometeu, me fez essa promessa. Eu avancei o sinal, não esperei o sinal verde. Eu avancei o vermelho, como muita gente faz aqui, né? Deu muita gente. Hoje mesmo quase uma moto batia num carro. Porque o carro estava errado e a moto estava certa. O sinal fechou aqui e abriu aqui. O rapaz da moto estava no seu direito. Mas a pessoa do carro estava muito apressado, né? E avançou o sinal. Sinal vermelho. Quase batia, por pouco.
O rapaz não batia no meio do carro. A imprudência do motorista que não esperou o sinal abrir. Isso aqui eu vejo direto aqui, que eu estou aqui, eu vejo a imprudência de tanta gente. Tantos apressadinhos que pode parar no cemitério e também pode levar outros com ele, por causa da pressa, né? Vou não esperar o sinal abrir. É uma pressa. É muito melhor você chegar atrasado, mas chegar com vida, do que você chegar morto, né? Por causa da pressa. Né? Eu me lembro de um saudoso pastor que ele parava o carro até para uma bicicleta passar. Ele parava o carro até uma bicicleta passar. Ele dizia assim: pastor, eu não estou apressado. Deixa ele passar. Ele está mais apressado que eu, então deixa ele passar. Depois eu passo. Está entendendo? Então, começou os preparativos para o meu casamento com essa moça. Eu fiz uma oração e disse para Deus assim: Senhor, é da tua vontade que eu me case com essa moça? Aí Deus falou e disse para mim que não era da vontade dele. Eu acabei o meu noivado com essa moça e fiquei noivo com a pessoa que seria realmente a minha esposa, que seria realmente a pessoa que Deus havia preparado para colocar do meu lado, que é a Eliane, que hoje é minha esposa, e estamos já com 30 anos de casado, fazendo a obra de Deus. Deus havia dito para mim que no tempo certo Ele me daria minha esposa. E eu lembro que esse tempo certo foi no dia 23 de dezembro do ano de 1989. Eu estava no altar me casando com a pessoa que Deus havia escolhido para mim. Sabe? E aqui o sacerdote ali foi escolhido por Deus. Mas agora ele foi rejeitado também. O mesmo que Deus escolheu, foi o mesmo que Deus rejeitou. Agora por causa de quê? Porque ele passou a honrar mais os filhos dele do que o próprio Deus. Uma coisa que Deus não admite e nunca admitiu é ser substituído. O que é isso, pastor? É ser trocado. É a pessoa trocar Deus por 5 minutos de prazer com uma pessoa. É a pessoa trocar Deus por causa do dinheiro, por causa de bens materiais ou de outra coisa qualquer. Deus não admite isso, nem aceita ser substituído. Ele sempre tem que ser o primeiro na nossa vida. Deus sempre tem que ocupar o primeiro lugar nas nossas vidas. E ali, o sacerdote ali, deixou que os filhos deles ocupassem o primeiro lugar. Enquanto Deus ficou de reserva. Aí o sacerdote ali, que tinha recebido uma promessa tão bonita de Deus, agora Deus decide não cumprir a sua promessa. Está aqui na Bíblia. Deixa eu ler para vocês aqui. Deus decide não cumprir o que ele prometeu para ele. Portanto, diz o Senhor, aqui no capítulo 2, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim, tal coisa. Porque aos que me honram, eu honrarei. Entendeu? Aos que me honram, eu honrarei. Como é que se honra Deus? Você sabe? É quando a gente coloca Deus em primeiro lugar e as outras coisas em último lugar. Oi. É dessa maneira que a gente honra Deus. É colocando as outras coisas em último lugar e Deus em primeiro. Mas infelizmente quem está em muito lugar na vida de muita gente são as outras coisas. E Deus está em último lugar. Deus sempre fica deixado para depois. Sempre muita gente deixa Deus para depois. Primeiro é carro, primeiro é moto, primeiro é mulher, marido, é filho.
bens materiais, fazenda, gado, dinheiro, entendeu? Trabalho. Primeiro são essas coisas. Deus fica para depois, né? Deus pode esperar, mas Deus não aceita isso. Deus quer ser o primeiro. Por isso, o sacerdote ali não foi honrado pelo Senhor, foi desprezado pelo Senhor, pelo fato dele honrar mais os filhos e deixar Deus de lado. Agora Deus não fala mais com Eli, sabe? Eu comparo isso a duas pessoas numa casa que não se falam, sabe? Às vezes, o marido e a mulher estão dentro de casa, mas estão mal, estão brigados, não se comunicam. Os dois ficam mudos. Talvez alguém que está me ouvindo agora, talvez isso está acontecendo na tua casa. Você ficou mudo, tua mulher ficou mudo, vocês não conversam dentro de casa. Porque vocês estão bicudo. Entendeu? Assim estava Deus e Eli. Quer dizer, Deus não falava mais com o sacerdote ali. Deus não se manifestava mais para ele. Deus o desprezou. Porque primeiro ele desprezou Deus. Deus deixou de honrá-lo, porque primeiro o sacerdote ali deixou de honrar o Senhor. E agora Deus queria falar com alguém, mas não tinha ninguém com quem Deus falasse em Israel. E agora Deus decide falar com um menino chamado Samuel. Samuel era um adolescente, tinha aproximadamente 12 anos de idade. Samuel não conhecia Deus, era uma criança. Samuel nunca tinha ouvido a voz de Deus. Samuel não tinha intimidade com Deus. Ele estava morando na casa do pastor por causa de um voto que sua mãe fez, antes dele nascer. A sua mãe prometeu que se Deus desse um filho para ela, pois ela era uma mulher estéril, não podia ter filho, e ela fez um voto, que se Deus desse um filho, um homem varão, filho, ela daria essa criança para o Senhor todos os dias da vida dela. E Deus ouviu a oração de Ana, abriu a madre dela e deu um filho do marido dela, Eucana. Ana engravidou, com 9 meses ela teve uma criança. Quando a criança completou 1 ano, ela levou a criança para a casa do sacerdote ali e entregou a criança na casa do Senhor, conforme o voto que ela fez. Agora essa criança tinha 12 anos, já estava rapazinho. E Deus agora decide falar com essa criança. Ele estava deitado. Quando Deus chama pelo nome dele, Deus diz: Samuel. E ele, por não conhecer a voz de Deus, por nunca ter ouvido a voz de Deus, ele correu até o quarto onde estava o sacerdote deitado e disse: o Senhor me chamou? E o sacerdote disse: não, meu filho, eu não te chamei, torna a te deitar. E o jovem Samuel foi se deitar de novo. E ele ouve pela segunda vez a voz de Deus: Samuel. Ele levanta e vai até o quarto onde está o sacerdote ali e disse: me chamou, meu senhor? E o sacerdote disse: não te chamei, meu filho, vai te deitar. E o jovem foi se deitar. E Deus fala com ele a terceira vez: Samuel. E ele torna a se levantar e vai até o quarto onde está o sacerdote ali e diz: me chamou? E o sacerdote disse: eu não te chamei, meu filho, vai te deitar. Então o sacerdote percebe que era Deus falando com a criança. E o sacerdote chama o menino e diz: vem cá, meu filho. Se essa voz voltar a te chamar, tu vai responder assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Glória a Deus, né? Olha aqui, chega aqui, me acompanha aqui, olha. Acompanhe o meu raciocínio. Você conhece Deus, não conhece? Conhece. Você toda noite está na igreja, não está? Tá.
Você ouve toda noite a voz de Deus, não ouve? Quando o pastor está pregando, é Deus falando. Quando tem alguém no altar pregando, é Deus falando. Mas você tem obedecido à voz de Deus? Samuel não obedeceu à voz de Deus porque ele não conhecia Deus. E eu conheço, você conhece. Deus está me usando nessa tarde para falar com você. Eu estou sendo a voz de Deus para você. Diga amém. Deus está te perguntando, você tem andado em obediência? Você tem ouvido a voz de Deus e tem colocado em prática e tem obedecido? Ou você faz a sua própria vontade, ou você está fazendo igual ao sacerdote ali, deixando Deus para depois? Honrando mais sua mulher, teu filho, teu marido, honrando mais as coisas materiais, enquanto Deus fica de lado. Deus é o menos lembrado, é o menos honrado. Será que você não tem feito isso com Deus? Ei, chega aqui, ó. Chega para perto. Você tem honrado Deus? A diferença de Samuel para muita gente que está me ouvindo é que a criança não conhecia Deus, nunca tinha ouvido a voz de Deus. Ele não sabia que era Deus que estava falando com ele. E você tem consciência disso, e nós temos consciência disso, que é Deus que está falando conosco. Mas o que é que você tem feito para Deus? Jesus está voltando. Deus permitiu essa pandemia vir sobre o mundo para que as pessoas saibam que Deus não ama o pecado. Mais de 200 mil pessoas já morreram, muito mais vão morrer. A mão de Deus está sobre o mundo. Isso é cobrança de Deus, isso é acerto de conta de Deus com a humanidade. Mas as pessoas não percebem isso. Muitos crentes não veem isso. Se essa criança conhecesse a voz de Deus, quando Deus chamou ele pela primeira vez, ele teria dito: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Mas ele precisou que alguém lhe ensinasse, assim como você precisava que alguém te ensinasse e você tem sido ensinado. Deus tem mostrado para nós o caminho que nós devemos andar. Só que nós escolhemos os nossos próprios caminhos. Só que muita gente tem feito a sua própria vontade. E a vontade de Deus tem sido deixada para depois. Infelizmente. Como alguém pode aprender se não há quem ensine? Como uma criança pode aprender a cartilha de ABC se ele não for para a escola? Se ele não tiver alguém que lhe ensine? Está entendendo? E nós temos ensinado a você a palavra de Deus. Temos mostrado para você a vontade de Deus. Temos mostrado para você o que agrada a Deus e o que não agrada. E aí o que você tem feito? O sacerdote chamou o menino e disse: olha, se aquela voz voltar a te chamar, tu diga assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. A criança foi ensinado. O sacerdote ensinou a criança e ele foi se deitar. Quando ele está deitado lá, a voz de Deus vem pela quarta vez. E Deus chama o nome do menino 2 vezes. Deus diz: Samuel, Samuel. E a criança falou exatamente o que o sacerdote lhe ensinou. Ela disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Será que todos que estão me ouvindo agora, nesse momento, pode dizer isso?
Fala, Senhor, porque eu te ouço. O que está escrito lá em Deuteronômio 28, se o meu povo ouvir minha voz, se o meu povo ouvir a minha voz, e ter cuidado de guardar as minhas palavras, eu os exaltarei sobre todas as nações da terra. Aleluia! Mas se ouvir, sabe, a criança disse, fala, Senhor, porque alguém lhe ensinou como fazer. E o Senhor fala com a criança. E o Senhor fala com a criança. E o Senhor diz para a criança assim, Deus fala com o menino, mas não fala com o pastor. Deus revela o seu segredo para uma criança, mas não revela o segredo dele para o sacerdote Eli, que era o sacerdote do Senhor. Por que Deus estava contrariado com o sacerdote? Por que Deus, em vez de falar com o sacerdote, Deus fala com o menino que simplesmente era um menino e nem a Deus conhecia? Porque Deus desprezou o sacerdote do Senhor. Porque ele deixou de honrar a Deus para honrar os filhos. Ele deixou Deus de lado para honrar os seus 2 filhos. E Deus disse para ele, aqueles que me honram, Eli, eu honrarei. Mas aqueles que me desprezam, eu também o desprezarei. Deus desprezou Eli. E agora Deus fala com um menino que nem conhecia Deus. E agora Deus diz a esse menino, olha o que Deus fala para esse menino. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui, vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo ouvido que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli. Olha, Deus estava insatisfeito com Eli. Deus agora não era amigo de Eli. Deus agora era inimigo de Eli. Deus não tinha mais compromisso com Eli. E agora Deus revela para o menino Samuel que Deus iria destruir a casa de Eli. Olha o que Deus diz. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos escravos não os repreendeu. Portanto jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício e nem com ofertas de manjares. Sabe? Deus está insatisfeito com muita gente que usa esse livro chamado Bíblia, mas não pratica. Deus está insatisfeito com muita gente que tem nome, mas não é nada. Só tem o nome, mas não pratica. Deus está insatisfeito. Deus está enojado, igual ele estava enojado com a igreja de Laodiceia, conforme diz lá em Apocalipse. Tu não és quente nem frio, oxalá que tu fosse quente ou frio, mas tu és morno e vomitar-te-ei pela minha boca. Deus disse para a igreja de Laodiceia. Meu amigo, vamos ter Deus como nosso amigo, como nosso aliado, e não como nosso inimigo. Você já pensou Deus ser contra você? Como ele foi contra Eli? Será que as coisas vão ficar bom? Se com Deus, na vida da gente, a gente já passa por tantas situações difíceis, imagina sem Ele. Se com Deus na vida da gente, sendo nosso amigo, a gente passa por momentos difíceis, imagina sem Deus. A coisa fica pior, né?
Porque com Deus do nosso lado, a gente tem certeza que o momento difícil vai passar. Que a hora difícil vai acabar porque Ele trabalha por nós. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele confiam. Eu não quero que você siga o exemplo de Eli, o sacerdote do Senhor. Não quero que você seja rejeitado pelo Senhor. Não. Deus quer te honrar, Deus quer te abençoar. Mas a única coisa que Deus pede de nós é a obediência. Obediência à sua palavra. Que obedeçamos a sua palavra. Para que a gente tenha êxito, vitória, sucesso. Para que a gente tenha salvação. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Sabe quem foi Samuel? Um grande sacerdote do Senhor. Aquele menino cresceu e se tornou um grande profeta. Se tornou um grande homem. Com a presença de Deus. Eli foi rejeitado. E Deus escolheu aquele menino para ocupar o lugar de Eli. Para substituir Eli. Samuel, o escolhido do Senhor. Amém? Que isso não aconteça com você, não. Que você não seja substituído. Que Deus não pegue outro e coloque no teu lugar, porque você, em vez de trabalhar para Deus, está dando trabalho. Que isso não aconteça. Que você seja como Abraão, uma bênção. Que você seja uma bênção. Como Deus falou a Abraão, sê tu uma bênção. É isso que Deus quer de nós. Sejamos uma bênção. Fala, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Essa é a vontade de Deus. Enquanto honramos a Ele, colocamos Ele em primeiro lugar na vida da gente, Ele sempre vai nos honrar. Enquanto formos obedientes à sua palavra, Deus sempre vai estar conosco. Sempre vai nos abençoar. Olha. Deixa eu ler rapidamente aqui um versículo que o Espírito Santo mandou eu ler. Ele colocou aqui na minha mente e disse, leia esse versículo. E eu quero ler o que Deus faz. Preste atenção, eu não vou explicar não. Eu só vou ler. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos, que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Oh glória! O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os fazer. Entendeu? É isso que a gente ganha. É isso que a gente recebe. Bom dia. Diga amém. Diga glória a Deus. Nós vamos agora orar. Alguém quer aceitar Jesus aí na live? Alguém aqui que está me ouvindo quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador? Tem algum desviado aqui, afastado dos caminhos de Deus? Quer reconciliar agora? É a hora. Mande a mensagem aí no celular, na live. Eu quero me reconciliar, pastor. Eu quero aceitar Jesus, nós vamos orar. Vamos lá, irmão Carlos do Vale. Agora vamos revelar os nomes aqui. Jane Santana. Está dizendo a paz do Senhor, pastor. Bom dia, boa tarde, amém. Elinaldo Santos. Glória a Deus. Vitor Lima. André Drum. Gerry e Andréia.
Lia Biabina. Biabina, né? Eita nome, glória a Deus. É brasileira, é? Regina Lacerda, de Brasília. Amém. Leuziane Santos. Domingos Santos. Carla Serra. Francisco Rodrigues. Marqueilton Ferreira. Tiago Leal. Sabrina Souza. Eliana Terezinha de Souza. Erinaldo Barbosa. Ezequias Silva. Glória a Deus. Lúcia Lopes. Neuto Cadilli. Vamos orar, gente. Glória a Deus. Olha, eu quero orar por esse caderno de ouro. Nós temos 34 nomes aqui, até o momento. Pessoas que prometeram ajudar essa obra durante um ano. Colocaram o nome aqui. Só que dessas 34 pessoas, esse mês de janeiro, somente 17 chegaram, já honraram o compromisso. Eu vou aguardar mais essa semana e talvez a outra. Se essas pessoas não chegarem com a oferta, eu vou riscar o nome de todas elas e vou continuar orando para Deus levantar pessoas para ajudar essa obra. Tá certo? Eu vou aguardar, estou orando. São 34 pessoas. Até o momento, 17. Já chegaram com o compromisso que fizeram. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui nesse caderno ninguém foi forçado a nada. Todos de livre e espontânea vontade propuseram ajudar a sua obra. Deus, entra com providência, Pai. Faça o que eu não posso fazer. Opera o milagre na vida dessas pessoas. Todos aqueles que estão na live, seus familiares de perto e de longe. Entra, meu Deus, com providência. Opera o milagre na vida dessas pessoas. Que haja salvação no meio dos seus familiares. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe. Pessoal que está na Casa Lotérica Santos, funcionários, pessoas que estão nas filas. Abençoe o pessoal da Dutra Motos, funcionário, proprietário. As pessoas que estão aqui no centro da cidade. Abençoe, meu Deus, os taxistas aqui do posto de táxi, Carlos Sardinha, aqui em frente ao cemitério, no centro aqui de Bacabal. Pessoal aí da Gabriela Magazine, funcionária, proprietária, irmã Marlene. Toma nas tuas mãos, ó Pai. Cada homem, cada mulher, cada jovem, cada casal, cada família. E opera o milagre. Liberta, transforma, restaura, levante. Que o Espírito Santo do Senhor possa trabalhar na mente, no coração e na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus. Meu Deus, abençoe a família do nosso irmão Carlos do Vale. Os que estão perto, os que estão longe. Abençoe minha família. Os que estão perto e longe. Libera a tua bênção. Abençoa o culto de hoje na nossa terceira filial, na Vila Coelho Dias. E o culto de hoje na nossa segunda filial, ali no povoado Mata Fome. Abençoe, meu Deus, o testemunho que vai ser gravado hoje à noite, 7h30 da noite. Ali, meu Deus, na Coabinha, na Coab 1. Meu Deus, entra com providência e opera. Opera um grande milagre agora, nesse momento, que o mal caia por terra. Que essas pessoas sejam abençoados em nome de Jesus. E os irmãos digam amém. Diga graças a Deus. Pronto? Tem mais alguém na live? Maria Ilma. Josué Leal. De Paraibano. Amém. Maranhão. Glória a Deus, né? Paraibano, Maranhão.
Jane Santana. Eliene Souza, né? Amém. Felipe Carmo. Amando Vieira. São Mateus, Maranhão. Jorge Costa. De São Luís. Glória a Deus. Gente, olha, 7h30 da noite de hoje, nós vamos gravar mais um testemunho de uma pessoa que foi abençoada em nosso ministério. Você pode acionar o Facebook, o Instagram, logo mais, 7h30, lá no canal oficial Pastor Luiz Carlos, você vai acompanhar o testemunho de hoje, certo? Hoje nós temos culto na nossa igreja do Povoado Mata Fome, com o pastor Carlos Alberto, missionária Rosélia, fica lá no bairro Novo, às 7h30 da noite. E na Vila Coelho Dias, hoje temos culto, pastor Diego, missionária Michele, pastor Jonas, pastora Carol, estão lá hoje, na rua São José, número 33, Vila Coelho Dias. E na nossa sede regional, nós temos culto amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite, na Humberto de Campo, próximo à Praça Bom Pastor, no centro aqui de Bacabal. Uma ótima tarde e uma ótima semana para você, que Deus continue te abençoando. Fiquem todos na paz de Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Amém?